Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Raíssa. Eu sou o Leonardo. Eu sou a Ana. Eu sou o Gideone. Eu sou o Alexander e hoje nós vamos apresentar outro trabalho de história sobre as construções incas. Bom, a sociedade Inca se desenvolveu na região da América do Sul, né? Falando de uma forma bem geral, na Cordilheira dos Andes, que é uma região marcada por terrenos bem montanhosos, com as montanhas assim enormes. Além desse problema relacionado à declividade, essa região também sofria por fortes chuvas que causavam deslizamentos, além de ser também um local marcado por abalos sísmicos, né? Porém, mesmo com todas essas dificuldades locais, os incas conseguiam desenvolver técnicas assim surpreendentes para conseguir contornar essas situações. Eles tinham uma criatividade de construção genial, eles conseguiam se adaptar muito bem ao ambiente e às condições geográficas, né? Bom, um exemplo muito bom da engenharia dos Incas era relacionado à agricultura. Por conta dos terrenos serem bem montanhosos, eles usavam uma técnica de terraceamento e conseguia transformar as encostas das montanhas em áreas que dava para plantar. Era tipo que paredões de terraços, como uma espécie de escada. E assim eles conseguiam aproveitar melhor o espaço e ter uma variedade maior de alimentos também, né? Porque, tipo, suponha que lá em cima o clima e outros fatores favoreciam um certo tipo de plantação. Lá no comecinho da escada, lá embaixo, já favorecia outro tipo de alimento. E, tipo, essa estratégia de construção das encostas foi incrível e muito bem pensada. Porque, tipo, não favorecia só na questão de plantar em mais lugares. Também tinha a questão da irrigação. Porque, por exemplo, quando chovia, a água ia caindo pelas escadas e irrigando tudo. Não tinha muito perigo dessa água atingir a cidade. Na construção dos terraceamentos, eles faziam uma camada de solo, né, que podia ser cultivada. Embaixo dela, uma camada de areia, por baixo uma de cascalho e por último de pedras maiores, o que fazia com que a água fosse filtrada pelo solo e evitava erosões, deslizamentos, essas coisas. E como a água também precisava ir para a cidade, né, eles colocavam escoadores pela cidade durante a construção. Além de que também eles usavam isso como estratégia de guerra. Eles tentavam encurralar os inimigos na parte de baixo dessas escadas para que eles não conseguissem fugir. Então, tipo, esse é um exemplo de arquitetura inca muito incrível. Eu achei, tipo, genial. Podemos dizer que as técnicas de construção dos muros incas é uma arte. Na verdade, não uma arte comum, mas sim uma obra-prima. Eles não se continham em apenas utilizar uma lógica para a construção, mas continham um domínio incrível da geometria, além de pensar em algo que se adapte ao ambiente em que viviam. Os incas basicamente conseguiam adaptar as rochas e pedras de tal forma, fazendo com que uma se encaixe com a outra, ficando firmemente encaixadas entre si, o que impedia a queda do muro em caso de abalos sísmicos, que eram muito presentes na região em que os incas viviam. Essas rochas vinham de pedreiras vizinhas, eram talhadas por meio de instrumentos de cobre ou bronze e depois polidas com areia úmida. Com isso ganhavam um formato que permitia o encaixe dessas rochas entre si. Um dos maiores feitos arquitetônicos dos Incas eram seus muros e suas esplêndidas construções. Eles tinham dois tipos de muro e usavam pedras de uma maneira magnífica e tinha uma variedade de construções. Por exemplo, no litoral ou a costa eles usavam grandes blocos de adobe retangulares, enquanto nos Andes eles usavam as pedras locais. Templos e palácios eram construídos em bases retangulares, assim como as arquiteturas das paredes e muros, que normalmente eram de andesito, uma pedra magmática que era comumente encontrada nos Andes, que eram trabalhadas por instrumentos de cobre ou bronze e polidas meticulosamente com areia úmida. Outras construções feitas por eles eram com blocos enormes, poligonais e regulares que se encaixavam de tamanha forma que nenhum fio de cabelos entrava. E essas construções também não tinham cimento algum. Elas eram feitas com encaixe perfeito e simétrico. Por motivos de guerras acompanhadas sucedidas da invasão europeia, a cidade de Cajamarca conseguiu conservar apenas o quarto del resgate, graças ao regaço de Pizarro, que teria recebido de Atahualpa, e também uma curiosidade de estrutura piramidal em degraus, no qual se encontra um assenso de pedras, teria sido revestido por folhas de ouro lá na cidade de Villa Cochormen, situada na região de Ayacucho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a forma do trapezoide e teto dos edifícios. Os edifícios eles eram cobertos por um teto simples que normalmente era de palha. Em alguns casos havia substituição do teto de palha por uma falsa abóbada de pedra, que era uma técnica que provavelmente foi copiada de outros povos do altiplano, que eram usados por construtores de funerárias, redondas, chamados chupa. Eu acho que é assim que se fala.
Essa técnica da abóbada era muito conhecida no norte do Peru e na Bolívia. A forma das coberturas dos incas, que tinham formato de trapezoide, era uma das suas principais características, porque a verga, que é um elemento estrutural que vai acima da porta ou da janela, ela era mais estreita do que a base, e elas ficavam repousadas sobre os braços que eram convergentes. No entanto, apesar das diversas técnicas, das aberturas alongadas dos trapezoides, das janelas falsas e dos nichos que ficavam alinhados em diferentes posições do muro, nada conseguia disfarçar o peso visual daqueles majestosos e incríveis monumentos. Podemos terminar falando sobre os templos e os palácios. Como será que eles eram pensados para que fossem construídos? Basicamente, no início da construção, era criada uma ou várias maquetes desenvolvidas pelos próprios arquitetos, com a intenção de orientar todos os trabalhadores presentes na devida construção, para que fossem feitos sobre bases retangulares que estariam estabelecidas em um único nível. É bom também comentarmos sobre as construções dos muros que eram feitas conforme se utilizava da andesita, que no caso é um tipo de rocha fornecida pelas pedreiras vizinhas. Pelas criatividades e as geometrias puras dos incas, elas eram utilizadas em suas construções civis inclinadamente horizontais e simétricas, tendo suas planificações em lugares específicos que possibilitassem algum sistema de fonte d'água, além da aplicação de arquiteturas relacionadas à agricultura e semelhantes, para que eles pudessem viver aglomerados perto da colina. Existe um lugar chamado Praça Forte, ou Púcara, criado pelo Parque Ollantaytambo, que é completamente cercado por duas muralhas de bloco megalíticos, em construção ciclópicas, ou seja, são feitos com grandes pedras sem que haja o uso de argamassa ou cimento para fixá-las uma em junção à outra. Bom, podemos dizer com toda certeza que os incas foram grandes arquitetos, como também grandes construtores de cidades, já que eles aceleraram em um certo grau o movimento geral de urbanização, sendo desencadeado nos Andes no tempo de Tiwanaku. Então, professor, esse foi o nosso trabalho. Espero que o senhor tenha gostado. E é isso. Até mais.